Bem, de volta com o regimento interno, de volta para falarmos a respeito da competência jurisdicional do órgão especial. Vamos para a linha C, uma questão importante relacionada ao controle de constitucionalidade, tá? A participação do Tribunal de Justiça no controle de constitucionalidade das normas, tá? A primeira coisa que a gente precisa perceber aqui é o seguinte: primeiramente, a linha trata do controle de constitucionalidade concentrado por parte do TJ, concentrado do TJ com relação à Constituição do Estado. Ora, quem é o guardião maior da Constituição estadual? O TJ de cada estado. Portanto, qualquer TJ vai ser competente para julgar ação direta de inconstitucionalidade contra a norma estadual ou de um município do respectivo estado, tá? Que afronte a Constituição estadual. Da mesma forma também, qualquer TJ vai ser competente para julgar ação declaratória de constitucionalidade, quando a declaração de constitucionalidade estiver relacionada com normas estaduais daquele respectivo estado, tá? Aí vem o regimento interno do respectivo Tribunal de Justiça e diz se há uma competência da maioria absoluta do Tribunal Pleno, da totalidade dos julgadores do TJ, ou se é uma maioria absoluta do órgão especial. No caso do TJMG, nós temos uma competência de quem? Do órgão especial do TJ, por conta do artigo 33, inciso 1º, a linha C. Vejam só, tá? Compete jurisdicionalmente, né? Eu estou falando de uma competência jurisdicional, é competência jurisdicional do órgão especial do TJMG. A linha C, processar e julgar originariamente. A linha C, a ação direta de inconstitucionalidade e de lei ou ato normativo estadual ou municipal. A declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo estadual em face da Constituição do Estado. Grifem aí, ó, em face da Constituição do Estado. Estou falando do controle concentrado de constitucionalidade do TJ no tocante, né, com relação à Constituição do Estado. E os incidentes de inconstitucionalidade. Quando fala aqui de incidente de inconstitucionalidade, eu estou falando de controle difuso de constitucionalidade, que pode representar tanto um controle difuso frente à Constituição do Estado, tá? Como pode representar também um controle difuso de constitucionalidade frente à Constituição Federal. Percebam, o importante em uma questão regimental é perceber a competência do órgão especial. Falei do julgamento de ação direta de inconstitucionalidade e de ação declaratória de constitucionalidade. Com relação à Constituição do Estado, falei de uma competência do órgão especial do TJ. Falei de um incidente de inconstitucionalidade, falei de uma competência do órgão especial do TJ. Seria a primeira questão. Só que nós podemos ter aqui, sobretudo nos cargos, né, nível superior e nível superior em direito, tá? Uma correlação também com o controle de constitucionalidade. Uma correlação com o que nós já estudamos no artigo 97 da Constituição da República, 125, parágrafo 2º também da Constituição, e da própria questão em si teórica, vamos dizer assim, do controle de constitucionalidade, tá? Então, ó, vamos analisar a questão por partes. É realmente uma questão importante. A primeira coisa que a gente precisa relembrar é o seguinte, tá? Falei do ordenamento jurídico estadual. Então vamos colocar aqui, ó, ordenamento jurídico de Minas Gerais, do Estado de Minas Gerais. A norma mais importante é a Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989, tá? Dessa forma, nenhuma norma estadual ou municipal, tá, de um município, né, do Estado de Minas Gerais pode afrontar a Constituição do Estado de Minas Gerais. Então, se existe uma supremacia da Constituição estadual com relação às demais normas do Estado de Minas Gerais, eu preciso, né, de ter controle, existe a necessidade de controle de constitucionalidade. E aí eu tenho que relembrar o seguinte, gente, o controle de constitucionalidade, seja com referência à Constituição do Estado, seja com referência à Constituição da República, ele pode ser dividido em controle concentrado de constitucionalidade, tá? E também em controle difuso de constitucionalidade. Existe até, né, sinônimos. O concentrado também é chamado de abstrato. Eu tenho um controle abstrato de constitucionalidade. O difuso é chamado também de
concreto, porque está relacionado ao julgamento de um caso concreto, tá? Tendo como referência o ordenamento jurídico mineiro e a Constituição do Estado de Minas Gerais, qual é o órgão do Poder Judiciário competente para fazer o controle concentrado de constitucionalidade? O TJMG. E, de acordo com o seu regimento interno, qual órgão especificamente, gente? O órgão especial do TJMG, tá? Agora, quando eu falo de controle difuso, o próprio nome já diz. Eu tenho um controle que é difuso por todos os órgãos do Poder Judiciário. Então, todos os órgãos do Poder Judiciário estadual, todos os órgãos do PJ mineiro, são competentes para fazer o controle difuso de constitucionalidade. Só que quando o regimento interno, fala de ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade, a referência é necessariamente com relação a qual controle? Com relação ao controle concentrado, com relação ao controle abstrato de constitucionalidade por parte do TJ. Afinal de contas, o TJ, ele é o guardião maior da Constituição do Estado de Minas Gerais, tá? Agora, e quando eu falo de incidente de inconstitucionalidade? Ora, o incidente de inconstitucionalidade, quando ele tem por referência a Constituição do Estado, eu estou falando justamente um controle difuso de constitucionalidade, tá? Então, quando se estuda o artigo 33, inciso 1º, a linha C do regimento interno, primeiro eu tenho que ficar de olho no julgamento de ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. E depois perceber que com relação à Constituição do Estado, eu também posso ter um incidente de inconstitucionalidade. A questão já estava sendo discutida anteriormente na primeira instância. O juiz de direito decidiu, da decisão do juiz de direito, cabe recurso para o Tribunal de Justiça. E lá no Tribunal de Justiça surge esse incidente de inconstitucionalidade. No seguinte sentido, será que uma lei do Estado de Minas Gerais não está afrontando a Constituição do Estado? E o desembargador, a Câmara do Tribunal de Justiça, está ali analisando aquela questão, justamente em um determinado processo, em um determinado caso concreto. Quando isso ocorre, nós estamos diante de um incidente de inconstitucionalidade, mas que faz referência à Constituição do Estado. Só que eu tenho que lembrar também que esse incidente de inconstitucionalidade, ele também pode ser referente à Constituição da República, a controle de constitucionalidade, tendo como referência a Constituição da República. E da mesma forma vai ser competência do órgão especial. Falei de declaração de inconstitucionalidade, de julgamento de inconstitucionalidade no TJ. Qualquer que seja ele controle concentrado, seja ele controle difuso, através de um incidente de inconstitucionalidade, e seja este, referente à Constituição Federal ou referente à Constituição Estadual, eu estou falando, de uma competência do órgão especial do TJ. Então aqui, quando eu falo desse controle difuso, eu teria esse incidente, de inconstitucionalidade, e que seria também uma competência do órgão especial, Então eu vou colocar aqui, entre parênteses também, é uma competência do órgão especial do TJMG, Só para ficar bem completo e vocês relembrarem, a aula que eu já ministrei sobre o artigo 125, parágrafo 2º da Constituição da República, que relembra também o artigo 97 da Constituição, da Constituição da República. Eu tenho que lembrar que com relação à Constituição Federal, então com relação à Constituição da República de 1988 e com relação ao ordenamento jurídico brasileiro como um todo, eu também preciso ter controle de constitucionalidade das normas. E o controle de constitucionalidade, tendo por referência a Constituição da República, ele também vai ser feito de forma concentrada, o controle concentrado de constitucionalidade, também chamado de controle abstrato de constitucionalidade, e também temos o controle difuso, também chamado de controle concreto de constitucionalidade. Só que quando eu falo do controle concentrado,
no âmbito, tendo como referência a Constituição da República Federativa do Brasil, eu tenho uma competência originária do STF. Nós já estudamos essa questão lá no artigo 102, inciso 1º, a linha A da Constituição da República. E quando eu falo de controle concentrado do Supremo, tá? Eu estou falando do julgamento de ação direta de inconstitucionalidade lá no Supremo, de ação declaratória de constitucionalidade, mas também de arguição de descumprimento de preceito fundamental e de súmula vinculante. Não se esqueçam da súmula, tá? Da súmula vinculante, ok? Então vejam só, é diferente e pode ser uma questão do examinador. O examinador pode inserir na competência do regimento interno, na competência do órgão especial do TJ, o julgamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Não tem nada a ver, é competência originária do Supremo Tribunal Federal, porque eu estou falando de controle de constitucionalidade com relação à Constituição da República e não com relação à Constituição do Estado de Minas Gerais, tá? Então, no controle concentrado por parte do TJMG, do órgão especial do TJMG, vocês irão encontrar tão somente a ADI, tá? E tão somente a ADC, a ação declaratória de constitucionalidade. Diferente do concentrado lá no Supremo, que está no artigo 102, inciso 1º, a linha A, tá? E também no parágrafo 1º do 102 e no 103A da Constituição, que fala a respeito da súmula vinculante. Agora eu tenho que lembrar disso aqui, ó, o difuso, com relação à Constituição da República, ele envolve todos os órgãos, tá? Do Poder Judiciário no Brasil. Então envolve também, né, o próprio Tribunal de Justiça. É por isso que eu digo que quando o regimento interno cita aqui incidente de inconstitucionalidade, não está falando a respeito de incidente de inconstitucionalidade, faltou um S aqui, né? Ó, de um incidente de inconstitucionalidade com relação à Constituição do Estado. Pode ser também um incidente de inconstitucionalidade com relação à Constituição da República. Afinal de contas, o TJMG, ele é competente sim para fazer controle difuso de constitucionalidade com relação à Constituição da República. Um controle relacionado a um caso concreto. Ah, eu tenho um determinado recurso tramitando em uma das câmaras do Tribunal de Justiça e surge uma questão de inconstitucionalidade. Eu tenho um incidente de inconstitucionalidade, né? Existe justamente esse incidente questionando se uma norma do Estado de Minas Gerais, por exemplo, ou se uma lei do município do Estado de Minas Gerais afronta ou não afronta a Constituição da República. Ora, quem que vai ter competência dentro do TJMG para julgar esse incidente de inconstitucionalidade, mas que tem como referência agora o controle de constitucionalidade frente à Constituição da República? Ora, o órgão especial do TJMG. A linha deixa isso claro, né? Porque vejam só, ação direta de inconstitucionalidade e de lei ou ato normativo estadual ou municipal, a declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo estadual em face da Constituição do Estado. Então terminou de falar do controle concentrado, colocou ó, em face da Constituição do Estado. E depois colocou ó, genericamente e os incidentes de inconstitucionalidade. Ou seja, sejam incidentes de inconstitucionalidade referentes ao controle tendo por base a Constituição do Estado, ou seja, tendo por base a Constituição da República, tá? Então, o incidente de inconstitucionalidade aqui pode ser tanto numa hipótese quanto em outra hipótese. O importante é perceber que é a competência do órgão especial e sempre a gente precisa lembrar, a declaração, o julgamento precisa ser por maioria absoluta. Cláusula de reserva de plenário, o artigo 97 da Constituição da República, tá? E não só o artigo 97 da Constituição da República, o próprio parágrafo único do artigo 11 do Regimento Interno que nós já estudamos, tá? Um outro detalhe que eu gostaria de chamar a atenção aqui, ó, para a linha C, tá? Além de lembrar, né, dessa esquematização, que é mais uma revisão daquilo que nós já vimos na Constituição da República, é perceber o seguinte, quando eu falo do controle concentrado de constitucionalidade no TJ, ele enquanto guardião da Constituição estadual, a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, tá?
ela pode ser contra ato estadual, contra lei ou ato estadual ou municipal. Então tem que lembrar o seguinte, ó, com relação à Constituição, tá, do Estado de Minas Gerais /89. Eu estou falando de controle por parte do TJ e o controle concentrado. Aí eu tenho que lembrar o seguinte, uma ação direta de inconstitucionalidade, ela vai ser necessariamente contra, tá? E aí pode ser contra lei ou ato. E aí tanto faz, ó, ser uma lei ou ato estadual, do próprio Estado de Minas Gerais, ou de um dos municípios, tá, do Estado de Minas Gerais. Competência de quem para fazer o julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade? O órgão especial do TJMG, tá? Não se esqueçam disso aqui, ó. Abrange tanto normas ou atos estaduais quanto normas ou atos municipais. Voltando no texto do regimento interno, ó, a ação direta de inconstitucionalidade e de lei ou ato normativo estadual ou municipal, tá? Ah, e depois, e quando fala da ADC, também chamada pelos concurseiros, né, de ADECOM, Ação Declaratória de Constitucionalidade, tá? Eu tenho que lembrar que a ADC não é contra, porque quem ingressa com uma ação declaratória de constitucionalidade quer o quê? Quer que a norma seja declarada constitucional. Então, a ADC, ela está relacionada. E relacionada com que tipo de normas, tá? Então, vejam só, ó, falei da ADC, ó, a declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo estadual, tá? Então, vou colocar aqui, ó, da forma como está no regimento mesmo, né? Relacionada à lei, tá? Ou ato essencialmente o que, gente? Estadual. Eu não posso ter uma ação declaratória de constitucionalidade que seja relacionada, por exemplo, a uma lei de um município do Estado de Minas Gerais, a uma lei, por exemplo, do município de Belo Horizonte, tá? Então, ó, atenção para essa diferença, que em termos práticos, para quem já estudou a Constituição da República, o artigo 102, inciso 1º alineado da Constituição, é a mesma coisa que acontece no plano da Constituição da República, né? Quando eu falo de ADIM lá na Constituição da República, tá? Eu estou falando com relação a normas federais e estaduais, não tem municipal, tá? Quando eu falo, né, referência, não é idêntico, né? Mas enfim, eu tenho duas espécies normativas. E quando eu falo da ADC, tem que ser necessariamente relacionada com normas federais, tá? Então, ó, tá estudando aqui essa parte referente ao artigo 33, inciso 1º, a linha C, vale a pena, gente, relembrar, tá? O artigo 102, inciso 1º, a linha A da Constituição da República, justamente para não fazer confusão, justamente para lembrar a competência do Supremo Tribunal Federal e perceber aqui, ó, a competência do TJ e, sobretudo, a competência do TJ no âmbito do controle concentrado, tá, frente à Constituição do Estado de Minas Gerais. Eu não estou falando frente à Constituição da República. Frente à Constituição da República se enquadraria nos incidentes de inconstitucionalidade, conforme eu demonstrei anteriormente, ok? Não se esqueçam da linha C. O mais importante é lembrar a competência em si. É uma competência do órgão especial. Falei de julgamento de inconstitucionalidade ou constitucionalidade no âmbito do TJ, falei de uma competência do órgão especial, tá? Agora é o seguinte, ó, a linha D e a linha E também possuem uma chance muito grande de serem cobradas. Eu estou falando de dois remédios constitucionais comuns em concursos, mandado de segurança e mandado de injunção. Vejam só a linha D, marquem a linha D. O mandado de segurança contra ato do governador do Estado, da mesa e da presidência da Assembleia Legislativa, do próprio tribunal ou de seus órgãos diretivos ou colegiados e do Corregedor-Geral de Justiça. Então é o seguinte, gente, mandado de segurança contra quem? Mandado de segurança contra o governador do estado, mandado de segurança contra a Assembleia Legislativa, seja com relação a ato de sua mesa ou de sua presidência, e mandado de segurança contra ato do TJMG ou de qualquer de seus órgãos, tá? Então basta lembrar o seguinte, ó, essa questão do mandado de segurança vai ser mandado de segurança MS, né, ó, MS contra, tá? Contra ato, né? Um ato que lesou o direito líquido e certo de uma determinada pessoa. Ah, contra ato do governador do estado, tá?
Além disso, contrato da ALMG, seja com relação à sua mesa, tá? Seja com relação à presidência da LMG. E, por fim, mandado de segurança contra o próprio TJMG, contra o corregedor, contra qualquer dos órgãos colegiados, tá? Do TJ, tá? Aqui cai naquela regra geral que nós já estudamos na Constituição da República. Mandado de segurança contra um tribunal sempre vai ser competência originária do mesmo tribunal. Então, mandado de segurança contra o TJMG, julgamento por parte do próprio TJMG, especificamente do órgão especial do TJ, tá? Então, é lembrar que todas essas situações aqui, eu tenho competência de quem? Eu tenho competência do órgão especial do TJMG. Não se esqueçam, tá, também do artigo 33, inciso 1º, a linha D. E a linha E, mandado de injunção. Outra questão também comum de concurso, tá? Quando que o julgamento de mandado de injunção vai ser uma competência do órgão especial do TJ? Então vejam só, agora esquematizando o mandado de injunção. Falei de mandado de injunção, eu estou falando da falta de elaboração de norma regulamentadora, tá? Então, ó, mandado de injunção em virtude de falta de elaboração de norma regulamentadora. E aí imagine o seguinte, quem tinha que elaborar a norma era o governador do estado. Então a primeira situação aqui, ó, governador do estado. Quem tinha que elaborar a norma era a própria Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Quem tinha que elaborar a norma era o próprio TJMG, tá? Era o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Quem tinha que elaborar a norma era o TJMMG. E quem tinha que elaborar a norma era o TCE-MG, tá? Vejam só o texto do artigo 33, inciso 1º, ó, a linha E, tá? É uma competência jurisdicional do órgão especial, tá? Processar e julgar originariamente. O mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do governador do estado, da Assembleia Legislativa ou de sua mesa, tá? Então vamos colocar aqui, né? Engloba também, obviamente, né? A mesa da Assembleia Legislativa, tá? Da Assembleia Legislativa ou de sua mesa, do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça Militar ou do Tribunal de Contas do Estado. Aconteceu isso aqui, ó, a falta de elaboração de uma norma regulamentadora por parte dessa única autoridade e de todas essas instituições aqui, uma competência de quem julgar o mandado de injunção? Do órgão especial do TJMG, tá? Cuidado! Concurso gosta de mandado de segurança, concurso gosta de mandado de injunção, de saber quem julga, tá? Então, cuidado aí, ó, com a linha E, tá? E com a linha D, que nós vimos anteriormente. A linha F, ó, o habeas data contra ato das autoridades mencionadas na linha A e B deste inciso. Então, se qualquer das autoridades citadas anteriormente, nas alíneas A e B, o vice-governador, por exemplo, tá? Ele impede o acesso de determinada pessoa a uma informação de natureza personalíssima daquela pessoa. Habeas data contra ato do governador, habeas data contra ato do vice-governador do estado, tá? Habeas data contra o vice-governador, competência do órgão especial do TJ. Habeas data contra ato de secretário do estado, órgão especial do TJ. Então não se esqueçam aí também, ó, da linha F, apesar dela ter uma incidência aí menor do que os outros remédios constitucionais vistos anteriormente, tá? Bem, a linha G, uma questão genérica também, afinal de contas eu estou falando de decisões de acórdãos do próprio Tribunal de Justiça, tá? Vejam só a linha G, ó. A ação rescisória de seus julgados e a revisão criminal em processos de sua competência. Ora, se eu tenho um acórdão, uma decisão cível do órgão especial, essa decisão cível, de acordo com o Código de Processo Civil, não pode ser objeto de uma ação rescisória. Atenção, tá? A ação rescisória não é recurso. A ação rescisória é um processo de competência
originária. Então, se eu tenho, tá, uma ação rescisória em cima de um acórdão civil do órgão especial, quem vai julgar essa ação rescisória? O próprio órgão especial. Ah, eu tenho um acórdão criminal. Agora é uma decisão criminal que já transitou em julgado, mas que pode ser objeto de um pedido de revisão criminal. Existe alguma prova ali que surgiu que mostra que parece ter ocorrido um erro por parte do órgão especial. O órgão especial errou, por exemplo, ao condenar o vice-governador do estado pela prática de crime comum. Ah, já transitou em julgado, não cabe mais nenhum tipo de recurso. Ah, o que a parte interessada, o vice-governador, o advogado do vice-governador pode fazer? Ingressar com um pedido de revisão criminal, tá? Em cima desse julgado, em cima dessa decisão do próprio órgão especial. Quem vai julgar? O próprio órgão especial, tá? Então não se esqueçam dessa competência aí, ó. G, a ação rescisória de seus julgados e a revisão criminal em processos de sua competência. A linha H, as autoridades que tratam as alíneas A e B desse inciso nos crimes dolosos contra a vida, ressalvada a competência dos grupos de câmaras criminais. Essa ressalva foi desnecessária, porque é para o prefeito. Prefeito, quando comete crime doloso contra a vida, é julgado por um dos grupos de câmaras criminais do Tribunal de Justiça, tá? Quando ele comete crime comum, sem ser doloso contra a vida, tá? Mas tão somente, né, um crime comum, é uma das câmaras criminais com a totalidade dos desembargadores. Quando o prefeito comete crime doloso contra a vida, é um dos grupos de câmaras criminais do TJMG, a gente vai ver isso mais à frente, tá? Ah, e com relação às demais autoridades aqui, ó, cometeu crime doloso contra a vida? Ah, professor, mas tem uma súmula do Supremo Tribunal Federal que fala que o foro por prerrogativa de função, o popular foro privilegiado, quando ele é instituído exclusivamente pela Constituição Estadual ou por outra norma qualquer, tá? Prevalece o tribunal do júri com relação a esse outro foro, com relação a essa outra regra de competência. Existe essa súmula realmente, tá? Mas numa questão do regimento interno do TJ, vocês vão esquecer a súmula do Supremo Tribunal Federal. Se o concurso perguntar quem julga secretário de Estado, por exemplo, tá? No crime doloso contra a vida, a resposta será órgão especial do TJMG. Então, ó, todas as autoridades citadas na linha A e na linha B, quando cometerem crime doloso contra a vida, serão julgadas pelo órgão especial do TJMG. Nas aulas de Direito Constitucional, e especificamente relativas, tá, ao Estatuto dos Congressistas, quando a gente tem uma aplicação indireta do Estatuto dos Congressistas aos deputados estaduais, eu explico essa súmula do Supremo Tribunal Federal, tá? É uma questão que acontece em determinadas provas, CESP, ESAF, e mesmo assim com diversas ressalvas, tá? Então, ó, não apliquem, não se preocupem com isso com relação a concursos do TJ. Se concurso do TJ perguntar no âmbito da Constituição Estadual e no âmbito, tá, do regimento interno, quem julga as autoridades citadas nas alíneas A e B do artigo 33, inciso 1º do regimento interno, no crime doloso contra a vida, resposta, órgão especial do TJMG. Tá? Não se esqueçam disso aí, ó. Marquem aí, ó, as autoridades de que tratam as alíneas A e B desse inciso nos crimes dolosos contra a vida, ressalvada a competência dos grupos de câmaras criminais. Foi desnecessário, porque aí eu tô falando do prefeito, o prefeito vai ser, tá, em um dos grupos de câmaras criminais, a gente vai ver mais à frente, tá? Falei das autoridades da linha A e B, competência do órgão especial do TJMG, tá? E na linha I, para a gente finalizar o presente vídeo, tá? E finalizar também, né, a competência originária, vamos dizer assim, né, prevista no inciso 1º do artigo 33, a reclamação para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões. Óbvio, né? Se eu tenho uma decisão do TJ e ela está sendo descumprida, a parte prejudicada em virtude desse descumprimento pode ajuizar junto ao órgão especial do TJMG, tá, uma reclamação para preservar a competência do tribunal e garantir, né, ou garantir a autoridade de suas decisões, tá? Então, por isso, o artigo 33, inciso 1º, a linha aí. Ó, o importante, tá?
A linha C, fundamental. A linha D e E com grandes chances, tá, de cobrança. E cuidado com a linha H. Lembrar que todas as autoridades citadas na linha A e na linha B, então, ó, vice-governador, deputado estadual, tá, advogado-geral do Estado, procurador-geral de Justiça, além desses, né, secretário de Estado, tá lá na linha B. Depois, ó, membros do Ministério Público Estadual, juiz de direito, juiz do TJMMG, tá? Juiz de direito do juízo militar, o comandante-geral da PM, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, o chefe da Polícia Civil, tá? Então, na hora que eu falo justamente aí dessas autoridades, eu tenho que lembrar que vai ser, né, uma competência do órgão especial, tá? Ó, lembrando daquela esquematização que eu fiz com vocês na linha A e na linha B, quando eu falei lá justamente dos comandantes da PM e do Corpo de Bombeiros, eu coloquei chefes, tá? Mas eu só esqueci de colocar embaixo, né, no esquema, que também era chefes ou comandantes gerais, tá? Então não se esqueçam de completar o esquema lá, colocar comandantes gerais também, porque senão fica falando chefe da Polícia Militar, mas é o comandante geral da Polícia Militar, tá? Chefe do Corpo de Bombeiros Militar, é o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar. O importante é lembrar que é uma competência do órgão especial do TJ, tá? Então não se esqueçam de fazer essa pequena atualização, vamos dizer assim, no esquema anterior, tá? Do vídeo anterior, onde eu falei a respeito das autoridades que são julgadas pelo órgão especial, tanto no crime comum quanto no crime de responsabilidade, ok? Vamos terminar por aqui. No nosso próximo vídeo eu volto falando do inciso 2º, tá? Até o final da competência do órgão especial prevista no artigo 33, tá? Do Regimento Interno do TJ. Obrigado e até o nosso próximo vídeo, então.